Gente, que alegria. Deus abençoe pastor Ney, pastor Andréia, Natan, que honra. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite. O Senhor, Ele trouxe ao meu coração de volta, uma palavra que eu confesso que eu já tinha como adormecida, mas nessa noite, pedindo de Deus uma direção muito específica para vocês que estão aqui, o Senhor trouxe de volta ao meu coração o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 22. Eu creio que Deus tem algo novo através da sua palavra, por mais que para mim ela pareça antiga, é de Deus uma direção para esta noite. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos ler a partir dos versos 28 em diante, tá bom? Lucas capítulo 22, do versículo 22 em diante. Quem achou, diga amém. Maravilha, diz assim o texto sagrado: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte. E disse-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Somente até aqui você diga amém. Só para te contextualizar de modo geral da narrativa do capítulo 22, onde nós acabamos de fazer menção aqui nessa noite, Jesus está celebrando aqui a última ceia e também o último ato pascual, enquanto cumpria seu ministério aqui na terra antes do momento da crucificação. Momento esse que, na verdade, ele se preparou toda a sua vida para essa entrega. Tanto é que na realização do primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia, quando Maria então vai evocar ali a manifestação do seu poder, ele diz para ela: que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E na verdade, durante todo o tempo, quando ele manifestava algo semelhante, o que ele estava querendo deixar claro é que ele veio a esse mundo para aquele momento culminante do Calvário, para a sua entrega sacrificial e salvífica por amor de todos nós. Todavia, Jesus foi realizando assim os seus milagres e tentando conter ao máximo, a fim de protelar aparentemente a sua entrega, não por medo, covardia ou nenhuma coisa semelhante, mas porque o seu coração ia se movendo de compaixão à medida com que ele realizava os milagres, à medida com que ele via a necessidade que as pessoas tinham, uma carência, e você vai lembrar disso, que ele ia ministrando, curando, salvando, libertando e dizendo para essas pessoas: não conteis a ninguém. Fez isso com o leproso, fez isso com o cego e com tantas outras pessoas, a fim de tentar protelar um pouquinho esse momento, não por nada que dizia respeito a ele, mas por tudo que dizia respeito a nós e principalmente aquelas pessoas que estavam ali. Então agora, esse momento tão aguardado que nós acabamos de ler aqui, ele antecipa o momento do Calvário, momento que Jesus tinha completa noção e consciência de que agora sim havia chegado a sua hora. Porém, essa hora é muito difícil e é uma hora muito dolorosa. Inclusive, é na oração de Jesus do Getsêmani que você vai perceber o primeiro não que o seu pai dá a ele. Isso é muito lindo e deve se tornar uma filosofia, inclusive poética, da nossa vida para fortalecer a nossa fé. O único não que Cristo recebeu de Deus foi para que nós tivéssemos um sim. Tudo que ele pedia, tudo que ele falava, ele disse: olha, o Pai faz tudo o que eu quero, porque eu faço tudo o que ele quer. Em outras versões, ele disse: o Pai faz tudo o que me agrada, porque eu faço tudo o que lhe agrada. Mas neste dia da oração, onde ele disse, vislumbrando
uma dor absurda, inimaginável, porém, na sua consciência, no que tange a sua divindade, ele sabia que aquilo ia atingir a sua humanidade. Então ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, porém, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, gente, para pensar um pouquinho, tira alguns segundos para imaginar o nível de dor que a consciência de Jesus na sua humanidade está sendo visitada pela revelação da sua divindade, ou seja, por saber que aquela hora iria chegar, mas não iria impactar o divino, iria impactar o humano. Isso mostra para nós que não importa, às vezes, o impacto da revelação das coisas proféticas e extraordinárias que Deus tem a fazer no nosso futuro. Isso não tira de nós o impacto humano que a gente recebe por passar por uma prova, por passar por uma dor. Mas isso mostra de antemão que nós já estamos preparados para passar por esse processo. Então veja bem, esse momento pascual e também da celebração da ceia, porque são dois momentos, de vez em quando a gente ouve até as pessoas falando assim, né? Judas ceou, na verdade Judas pascuou. Esse seria o termo correto, porque ele se levantou antes do cumprimento geral da ceia. A ceia, na verdade, ela foi repartida entre os discípulos. E nessa hora, o texto diz que Judas já não estava entre eles. Ele tinha se levantado e tinha saído. Porque depois da Páscoa, Jesus disse para ele: o que tens a fazer, faze-o depressa. E tendo se levantado, saiu. E depois ele partiu o pão. E tendo dado graças, ele ceou então com os discípulos. Jesus e os discípulos. Judas não estava. Só corroborando aqui, porque às vezes a gente vê esse último momento e começa a traduzir por aí que Judas ceia, né? Para tentar ofender sei lá quem. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Então, preste atenção. Nesse momento, Jesus sabe que chegou a hora que não pode ser evitada, a hora que não pode ser mudada, a hora que será vivida. A hora que ele nasceu para corresponder o propósito da sua existência. A despeito de tudo que já tinha feito, de tão maravilhoso que fosse, aquilo ainda não revelava o propósito de sua vida. O propósito de sua vida iria ser revelado a poucos instantes, a poucas horas do momento da celebração da última ceia. Toda a reverência e todo o respeito por esse momento. Primeiro porque é o rito mais importante da igreja, fazei em memória de mim. Se vai fazer toda semana, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, aí vai de acordo com o costume de cada eclésia, mas que seja feito em memória dele quando for feito. E que não se demore muito a fazer, a fim de que se honre a palavra da memória, porque senão é lembrado. Se não faz, então não tem memória. E agora ele vai celebrar esse momento e ele vai dar algumas lições para nós. A primeira delas é que ele sabe tudo que vai acontecer depois, mas isso não furta dele aquilo que ele está vivendo agora, que é o quê? Comunhão. Diga comigo, comunhão. Diga de novo, comunhão. Ele compreende que é o último momento de comunhão com os seus discípulos antes do Calvário, o último momento de comunhão com seus irmãos, com seus amigos. Eles são perfeitos? Não, mas amigos perfeitos são aqueles que a gente já conhece os defeitos. É isso que é importante. Isso é tão maravilhoso, gente, porque Jesus não tem uma cúpula ministerial extraordinária, não. Ele tem uma cúpula, na verdade, ministerial, dotada de pessoas que precisavam desses 3 anos e meio de disciplina, de doutrina, de ministério, de ensino. E são pessoas com falhas, com defeitos, alguns até graves, e a gente vai ver isso aqui nessa noite. Mas perceba, nenhum dos defeitos que os discípulos possuíam, seja quanto discípulos ou quanto irmão em Cristo, era o suficiente para que Jesus não os chamasse de seus, com orgulho. Olha o que ele vai dizer momentos antes de ser entregue para a via dolorosa. Ele diz assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. Eles são perfeitos? Não, mas são leais. E lealdade tem que te fazer superar outras coisas. Nem tudo pode estar no mesmo pacote. Tem gente que tem defeito? Tem, mas as qualidades que tem suprimem os defeitos que incomodam. Os discípulos têm um nível de lealdade, um nível de entrega, de comprometimento, e Jesus valoriza isso na sua humanidade. Agora, então, muito feliz, ele vai, após celebrar a Páscoa, celebrar também a ceia. Ele parte o pão, ele consagra o vinho, ele diz: este é o meu sangue que é entregue por todos vós, ou que será entregue por todos vós. Fazei isso em memória de mim. Agora, para pensar nessa ceia. Quem aqui já percebeu que ceia é um culto diferente? Diga amém. Quem aqui se arruma diferente para vir na ceia? Diga glória a Deus.
Eu sou dessa época, que dia de ceia a gente se arruma melhor. E alguém diz, ué, mas você vai para a igreja? Vou. Mas você vai para o culto? Vou. Mas é na tua igreja? É. Mas por que está diferente hoje? Ora, porque hoje é ceia. É o ato solene da igreja de maior envergadura da eclésia. E isso não é à toa. Jesus então vai agora partir esse pão, vai consagrar o vinho, a nova aliança, o novo testamento no seu sangue, que é entregue por todos nós. Agora para pensar, se uma ceia entre nós é extraordinária, imagine uma ceia onde o homenageado é também o celebrante. Não, para imaginar essa cena. Não, ficou de doido. Imagina agora que esse culto é de ceia e que é Jesus que vai celebrar em pessoa. Imagina você no caminho vindo para cá e alguém perguntando, vai aonde? Você com quem? Com Jesus. É mesmo? Quem dirigiu o culto? Ele. Quem vai louvar ele? Quem vai pregar ele? Ele abre, ele fecha. Nesse culto ele vai ser o alfa, vai ser o ômega. Ele vai ser o primeiro, vai ser o último. Ele vai fazer a oração inicial. Ele vai encerrar com a bênção apostólica. No ministério de louvor quem vai cantar é ele. Porque foi isso aqui que aconteceu. Ele fez absolutamente tudo para ter certeza que seria feito corretamente. E aqui estão lições preciosas. Por exemplo, ele sabia aquilo que iria acontecer a ele poucas horas mais tarde. Sim ou não, gente? Sim ou não? Ele tinha consciência plena do nível de dor e de entrega que ele iria fazer horas mais tarde. Sim ou não? Sim ou não? Sim, ele tinha. Mas isso não roubou dele a alegria de viver agora. Jesus vai fazer um negócio extraordinário. Consciente de tudo isso, após celebrar a ceia, o texto diz que ele canta um hino. Está tão feliz porque a Bíblia diz, quem está alegre, cante. Quem está triste, ore. Mas ele não termina a ceia com uma oração, ele termina a ceia com um louvor. Que música foi essa? Eu não sei, mas para pensar num culto que Jesus canta. Para pensar nesse negócio. Jesus então começa a adorar, ele canta. Ele começa a cantar, e aí os discípulos vão cantar com ele, e eles celebram aquele momento cantando, adorando na mesa. Não fique com inveja, nós também viveremos esse momento. Com ele nós nos assentaremos, e ele nos servirá nas bodas do Cordeiro. Isso não é uma utopia, isso é uma realidade. Se você acredita nisso, celebre. Aleluia, Jesus, aleluia. Aguardamos ansiosos. Ele vai entregar-lhes uma promessa que eu particularmente gosto de honrar. Não sou contra quem pensa diferente, mas eu gosto de honrar. Jesus, por exemplo, ele disse assim, até o dia em que vocês se assentarem comigo de novo na minha mesa, no meu reino e na minha casa, do suco dessa vide eu não provo mais. Irmãos, eu não sei como é que funciona, mas tem um vinho lá que está sendo guardado desde a eternidade. E se aqui já dizem que é bom, você imagina lá. Ele diz, eu não tomarei até que vocês estejam comigo na minha mesa. Celebrou então e cantou. Agora veja, ele está feliz de verdade. Sabe que vai sofrer daqui a pouco, sim ou não? Sabe que vai morrer daqui a pouco, sim ou não? Sai da boca dele, preguiça, sai, em nome de Jesus. Sabe que vai morrer daqui a pouco, sim ou não? Sim. Saiu, viu? Sabe que vai sofrer, sim ou não? Sim. Mas nada do que ele vai viver depois impede ele de celebrar o que ele está vivendo agora. Que força é essa? Que fé é essa? Que certeza é essa? Que seja alegria ou seja dor, quando eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade de Deus, o que eu vou viver depois não tira de mim a força do que eu posso viver agora. É por isso que Jesus deixou muito claro logo no início do seu ministério. Ele disse assim aos seus discípulos, não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma. Quando ele disse coisa alguma, gente, é coisa alguma mesmo. Por quê? Porque a ansiedade é a porta de legalidade para todos os males da alma. Todos os males da alma, dos menores aos maiores. A ansiedade é a porta de legalidade para todos eles. Por isso Jesus vai ser específico. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está dizendo, não dá brecha. Por quê? Porque a ansiedade não respeita espaço. Todos os males da alma atravessam uma única porta. Qual? Ansiedade. Seja pequena ou seja grande.
Por isso ele diz aos seus discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade, ela não tem o poder de mudar nada que vai te acontecer depois. Mas qual é o poder que ela tem? Minar a força que você tem agora. Então preste atenção, aquilo que Jesus está vivendo com os discípulos agora na celebração da mesa, tem o poder, por mais maravilhoso que seja, de mudar a hora que é chegada? Tem, gente? Não tem. Então ele vai celebrar o agora, contrariando toda a lógica da ansiedade humana. Por quê? Porque ele sabe que aquilo que ele vai viver depois não pode ser mudado. Só que ao invés de ele entristecer-se com isso, ele canta e se fortalece. Então olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: o que eu vou viver depois nem sempre significa que vai ser bom. Só que se eu souber viver o hoje, eu chego no amanhã preparado. É isso que ele está dizendo. Não dê lugar à sua ansiedade. Por quê? Porque ela não muda o que vai acontecer depois. Mas se você adorar agora, ela te prepara antes. Você chega preparado, chega fortalecido. É isso que Jesus está deixando claro aqui com seus discípulos, quando ele canta nas vésperas do sofrimento. Camila, eu ainda não entendi. Então você vai entender rasgado, irmão. Tem conta que vai aparecer na segunda-feira, tem boleto que vai vencer na segunda-feira, tem trabalho que você trabalha que você não gosta de trabalhar e vai ter que trabalhar na segunda-feira. Tem gente que você vai ter que cumprimentar, coisas que você não gosta de fazer, mas vai ter que fazer porque está no viés da responsabilidade, no viés do comprometimento, no viés da obrigação. Não dá para fugir. Aí por causa disso fica com a cara carrancuda. Se veio no sábado à noite, não vem no domingo de manhã. Se vem no domingo de manhã, não vem no domingo à noite. Ah, porque eu tenho que me preparar para outro dia. Eu sei como é que tu te prepara. Sentado na frente da televisão o dia inteiro, prostrado, com ar de depressão. Ah, porque o que eu tenho que fazer depois, eu prefiro descansar hoje. O Senhor está dizendo: quer ter vitória amanhã? Celebra hoje, adora hoje, ora hoje, busca hoje, te entrega hoje. Porque o amanhã vai chegar para mim e para você, em nome de Jesus, que assim seja. Só que eu não vou fugir dele. Eu vou fazer aquilo que eu posso hoje. Quando chegar na segunda-feira, enquanto todo mundo está de cara amarrada, eu chego dizendo: bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe. Jesus, ele prova para a gente e ele nos ensina de que é possível fazer isso. Na verdade, ele não só nos ensina, ele deixa claro que o único modo de fazer isto é dessa forma. É não vivendo o amanhã hoje. Dia 1º de maio. Que dia você vai viver esse dia? Hoje. Então não viva esse dia como se esse dia não fosse hoje. Parece redundante, mas eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Não viva hoje como se fosse o dia de amanhã. Não arraste para amanhã o dia de ontem. Para cada dia abaixo do seu, Jesus está dizendo categoricamente o que a gente leva como filosofia de vida: viva um dia de cada. Mas até quando nós vamos adotar esse comportamento de querer antecipar para hoje o amanhã? É por isso que a desgraça da ansiedade está comendo tua gastrite. Tem gente aqui que não tem nem hereditariedade para ser careca. Está careca de estresse. Cabelo caindo, vem na mão. Toma vitamina e não funciona. Por quê? Porque é psicossomático. Mas age na realidade. Por quê? Porque agora você vive assim, se sentindo atrasado. Então você sempre pega o amanhã e traz para te dar a sensação de que você está preparado. E amanhã faz o quê? A mesma coisa que fez hoje. E no final, está feliz? Não, está esgotado. Porque você já não tem vivido os seus dias há muito tempo. Quando você faz isso, é como se você dissesse: Deus, eu acho que o Senhor me botou para nascer na época errada. Porque eu sempre acordo sentindo que eu estou atrasado em relação ao mundo. Atrasado em relação às pessoas. Muito obrigado, pastor Ney. Cuidado para não cair, hein? Não ri não, qualquer hora dessa, tá? Deus me usa assim, eu quero ver. Passa esse momento. E Jesus agora acabaram de cear. Completa aí para mim, por favor, gente. Eles acabaram de... Solene, importante, o próprio homenageado sendo celebrante. Pensa num culto extraordinário. Estou falando culto para a gente entender na nossa rotina. Pensa num ambiente de glória. Pensa nisso, gente. O próprio Jesus, pelo amor de Deus. Só que sabe o que aconteceu depois que Jesus cantou um hino? O texto diz: e houve forte discussão entre eles. A gente se pergunta: como é que alguém quebra o pau depois de uma ceia dessa?
Aí você olha de longe dizendo assim, gente, esses discípulos de Jesus não tem jeito mesmo não. Como é que eles conseguem arrumar confusão depois da ceia? Do mesmo jeito que tu sai de um culto abençoado, onde louvou, cantou e chega em casa brigando porque tem louça na pia, chinelo na porta, roupa fora do cesto. Parece que, oh meu Deus do céu. O vô do Eduardo, quando a gente chegava em casa depois do culto, se fosse jantar na avó dele, um copo d'água, um café, qualquer coisa, e a gente já fosse brigando no meio do caminho, e eu lembro que a casa dele ficava no corredor da igreja. Enquanto a gente está subindo depois do culto, Deus usou que era uma benção, mas era o diabo entrar e a gente também era usadíssimo. E aí a gente começou brigando, e vai eu e Eduardo brigando, aí chega na casa da avó dele brigando, o culto tinha acabado de acabar, nunca mais esqueço disso. Ele dizia, né, mãe, meu Deus, vocês vieram da igreja ou da macumba? Da onde vocês vieram? Como é que a gente muda de ambiente, de atmosfera assim tão rápido? Que chave é essa? Que chave é essa que está aqui de boa? Daqui a pouco está na cantina e pergunta, irmã, quanto que é esse salgado? Não está vendo na placa, não? Rapaz, o culto nem acabou direito. É uma chave que a gente vira, ou troço esquisito, né? Carnal. Ô miserável homem que sou. E aí então para de culpar eles, mas foi o que aconteceu, houve forte discussão. O que é forte discussão? O rosto de alguém ficou vermelho, a veia do pescoço levantou, alguém levantou o tom de voz, e aí Jesus vai ter que entrar para acabar com a discussão, e vocês não acreditam. Sabe qual era o teor da discussão? Quem dentre eles seria o maior? Porque Jesus tinha acabado de doutrinar eles para dizer que ia partir, para dizer que ia se retirar. Então veja, Jesus nem se retirou e em tese, abre aspas, a conversa é o seguinte, quem é que vai ficar no lugar dele? Olha que coisa ridícula, primária, 2 verdades você precisa aprender, leve isso para a sua vida acerca de qualquer liderança, qualquer área de liderança da sua vida. Primeiro, quando uma cadeira fica vazia, não é o caso de Jesus, estou levando isso para a nossa aplicação, porque Jesus é insubstituível. Mas quando uma cadeira de liderança fica vazia, antes de saber quem ocupa, você chora a ausência do líder. Para só depois então saber quem é que vai ficar no seu lugar. Ah, Camila, mas o que dizem aí é rei morto, rei posto, pois esse rei ressuscitou. Então a política do reino do céu não funciona dessa forma. Começaram então a brigar por causa de uma coisa tão pequena, tão mesquinha, vivendo um ato solene, e eles agora quebram por causa de uma coisa tão natural, tão carnal. Jesus entra agora na conversa e vai acabar com a briga da disputa da cadeira, dizendo para eles, estando entre vós, quem é maior? Ora, o Senhor é maior. Pois então, estando entre vós, não sou eu autoridade? Sou. Não deveria eu ser servido de vós? Sim, mas quem vos serviu? Ora, o Senhor, ele está falando do ritual da purificação dos pés, da lavagem dos pés. Ele diz, pois então, se sendo maior eu vos servir, aquele que no meu reino quiser o maior, olha o que ele está dizendo, não é problema brigar para ser grande, o problema é só a forma como vocês acham que vão ocupar a cadeira. Sabe o que Jesus está dizendo? Que há cadeiras e cargos de liderança diferenciado para cada um, mas a forma como cada um se assenta neles é única. Qual? Ele está dizendo, no meu reino o maior não é o que briga para sentar, é o que briga para servir. No meu reino, maior não é o que senta, maior é o que serve. No reino de Deus, cadeira não tem a ver com status, tem a ver com utilidade. Ele acabou com a discussão, todo mundo ficou sem graça, acabou com a conversa. Só que ele diz assim, vós tendes permanecido comigo nas minhas aflições. Vocês vão se assentar comigo no meu reino. São vocês que vão me ajudar a julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando de coisas tão tremendas e eles brigando por coisas tão triviais. Até quando, gente, a gente vai se preocupar com rixa, palhaçada, mimimi, print de WhatsApp? E Jesus está dizendo, eu quero revelar para vocês coisa que nem a fibra ótica digital ainda recebeu. E aí ele vai falando, só que ele vai dar uma indicativa aqui. Porque ele fala isso para todos. Completa aí, meu povo, por favor. Ele fala isso para? Fala isso para? Fala isso para todos. Porque numa briga, ninguém briga sozinho. Ok? Quem está entendendo, diga amém. Todo mundo brigou. Só que de repente, ele dizendo isso para todos, daqui a pouco vira só para Simão. E ao invés de chamar Pedro, chama Simão. E quem chamava ele de Pedro foi o próprio Jesus. Porque antes era chamado de Simão.
Só que agora o próprio Jesus, que outrora lhe deu o nome para chamá-lo de Pedro, agora lhe chama de Simão 2 vezes. Simão, Simão, bem no meio assim, do nada. Aí eu te pergunto, você tem uma desconfiança de quem você acha que começou essa briga? Será que foi, como diz Augusto Cury, o bipolar do João ou o sanguíneo? Porque é sanguíneo para brigar, irmão. A briga nem começou, a irmã já joga o cabelo. A briga nem começou, o irmão já vai chegar para tirar a justificativa. Ele já chega assim, ó, o que houve aí? Já chega no gingado. Simão, Simão, de repente Jesus vira exclusivamente para Pedro. E estranhamente não o chama de Pedro, mas o chama de Simão. Nome que fala sobre o seu passado, nome que não aponta para o seu futuro, nome que lembra do seu antes, nome que não aponta para o seu depois. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo, Pedro, Pedro, poderia ter dito, mas não disse. Jesus está dizendo, Simão, Simão. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou falando com essa sua natureza caída humana. Sabe o que ele está dizendo? O Pedro que você é diante de mim não tem o poder de esconder o Simão que ainda habita em você. Irmãos, isso aqui é muito sério. Todas as vezes que Deus vai promover alguém, antes de visitar quem ele será, primeiro ele visita quem ele foi. É só você olhar o texto sagrado. Antes de Israel ser Israel, qual era o seu nome? Jacó. Antes de Abrão ser Abraão, primeiro ele era Abrão. Antes de Sarai ser Sara, primeiro ela foi Sarai. E você vai ver isso ao longo da história. Deus está dizendo, a única forma de eu lapidar aquilo que você vai ser para mim é você deixando eu acessar aquilo que você não quer ser. Quer ver um Pedro ser apóstolo, referência na igreja? Então me deixa tocar no seu Simão em estado de putrefação. Por que que ele precisa fazer isso? Porque eu preciso tocar nessa área antes que Satanás toque. Porque na minha mão, assim diz o Senhor para alguém, isso é disciplina, mas na mão de Satanás isso é porta aberta. Então ele vira para Simão e ele diz, Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo. Por que que isso está acontecendo? Porque ele entrega a palavra para todos, mas por 2 princípios ele vai direto para Pedro. Ou porque estava nele o apontamento da liderança, ou porque foi ele que começou a briga. E escute o que eu vou lhe dizer. Ao longo de tudo aquilo que eu tenho meditado no texto sagrado, desde Antigo e Novo Testamento, eu vejo Deus trazendo um nível de responsabilidade para todos, mas para aquele que provoca um peso diferente. Lembra quando Arão e Miriam falaram mal de Moisés e o Senhor desceu para justificar o seu servo? Ele também sentenciou uma palavra que desabonava a Arão, mas acerca de Miriam, o texto diz que ela ficou fora do arraial leprosa 15 dias. Aí quando você vai ver a história, você vai ver que quem iniciou a conversa da maledicência contra Moisés não foi Arão, foi Miriam. Às vezes a gente quer resolver coisas na nossa vida, só um parênteses na mensagem, mas às vezes a gente quer resolver coisas na nossa vida se justificando para todos. E Deus está dizendo, você pode até justificar para todos, mas eu vou tratar com quem começou. Eu sei quem começa uma briga. Eu sei aonde está o nascedouro da fofoca. É coisa muito séria. Então não é coincidência, seja por um dos 2 motivos, ele virá direto para Simão. Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Olha isso, gente, que coisa linda. Eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Olha o que Jesus está dizendo para Pedro, nas entrelinhas a grosso modo. Pedro, vigia, Pedro. Tem briga muito mais forte acontecendo na região celestial. E você aqui, ó, devia estar guardado se trocando para saber quem é o maior. É o que Jesus está dizendo para ele. Vigia, Pedro. Então presta atenção, ele continua. Mas eu roguei ao Pai. O que é se andar como trigo? Peneirar, moer, craquelar. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Gente, qualquer pessoa que está dotada de uma responsabilidade do que fez e de uma consciência, agradece a oportunidade, sim ou não? Obrigada, Jesus, por ter lembrado de mim. Obrigada por ter me dado esse livramento. Eu roguei ao Pai por ti para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, acabou de cear.
Não tem água aqui não, né? Ah, tem sim. Alguém bebeu aqui? Vocês não lembram, não? Tem certeza, Marli? Marli, isso é coisa séria, está rolando uma pandemia, hein? Mas quando tu te converteres, irmãos, não é palavra de Camila, é palavra de Jesus. Mas tu, quando te converteres, então responda para mim, está convertido? Está convertido? Está com medo? Ele está convertido? Não está convertido, mas ele é crente? Mas está convertido? É por isso que tu está com medo, né? É crente, ama Jesus, mas ainda não viveu a completa obra da conversão. Camila, mas acabou de cear. Você também, não julga ele não. Só que olha Jesus, quando tu te converteres, o que ele está dizendo? Não está convertido, mas vai converter. E vai converter tão bom, tão bom, tão bom, que vai poder fortalecer a fé dos seus irmãos. Olha o que ele está dizendo, hoje você está aquém deles, mas daqui a um tempo você estará sobre eles. Então vai ficar tudo bem, Pedro. Ouviu essa palavra de Jesus? Foi uma palavra de disciplina? Então agradece a oportunidade. Nas entrelinhas, o que Jesus está dizendo é: Pedro, você ainda não está pronto, mas você vai ficar. Agradece a oportunidade, Pedro, mas não. Porque todo mundo que ainda não está pronto, acha que está pronto. E todo mundo que acha que ainda não está pronto, já está pronto. Tem tanta consciência da responsabilidade que pensa que o melhor a fazer é fugir. E pensa, não, eu acho que eu não estou pronto para pregar, para cantar, para evangelizar. E aí você quer fugir, aí Deus vai te apertando, porque você está pronto. E como que ele sabe que você está pronto? Consciência da responsabilidade, do comprometimento. Agora, alguém que não está pronto, pede para cantar todo dia, perturba todo mundo todo dia, quer pregar toda hora. Não tem consciência plena ainda da responsabilidade. Então ele pensa que está pronto. O que Jesus disse nas entrelinhas para Pedro agora é: Pedro, você ainda não está pronto, mas vai ficar. Olha como ele responde: mas Senhor, eu estou pronto. Tipo assim, que papo é esse? Eu estou pronto para ir contigo à prisão e até a morte, se for preciso. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará. Tem gente que acha que é o galo que cantou 3 vezes. Não. O galo cantou uma vez só. Foi Pedro que negou 3 vezes. O galo é mais obediente que Pedro. Antes da hora do galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. Então o que Jesus está dizendo aqui? Pedro, você ainda não está pronto. E qual é a tipologia que ele usa para mostrar a Pedro que ele não está pronto? O trigo. Ele diz: Satanás te pediu para cirandar como trigo. Complete aí, por favor. Satanás te pediu para cirandar como? Satanás quer te peneirar, trigo. Oh, Pedro, trigo, Pedro, é difícil. Satanás quer te peneirar como trigo, Pedro. Mas eu roguei ao Pai por ti. Por que roguei ao Pai? Se Satanás quer peneirar, presta atenção. Se Satanás quer peneirar e Pedro é trigo, que peneire. Afinal, o lugar do trigo é na peneira para ir para o celeiro. Mas por que Jesus intervém, entra e ora? Pai, agora não deixa não. Porque Pedro ainda não está pronto. Isso aqui fala 2 verdades. A primeira, quando o Senhor quer comparar o seu reino e a manifestação da sua salvação aos homens na terra, ele compara um mundo a um campo de trigo. Quem já ouviu isso? Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo de número 13. A partir do verso 18, a parábola do semeador. Anote isso aí, se você quiser em casa, medite na parábola do joio e do trigo. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 18. O que está escrito lá? Ó, escutai vós a parábola do semeador. Presta atenção, gente. Diz assim o texto. Verso 24. Propôs-lhe então outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste no teu campo apenas a boa semente? Como é então que está cheio de joio? E respondeu-lhes ele:
um inimigo quem fez isso. E disseram-lhe os servos: queres que vamos lá e arranquemos? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, por ocasião da ceifa e dos ceifeiros. Então colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. E então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Volta para Lucas 22. Satanás te pediu para se andar como trigo. Agora, por que então que Jesus intervém? Preste atenção, vamos aqui falar uma pincelada de agricultura sobre o trigo, rapidona. Duas verdades. Segunda parábola, né? Parábola de Jesus. Ele entrega aos seus servos a semente do trigo. Então, a semente do trigo é dita por Jesus como a boa semente. Então, eu vou te perguntar, como é chamada a boa semente? Trigo. Então, a boa semente é o trigo. O Senhor, dono da terra, entrega a boa semente aos seus servos e diz: olha, vão ao campo, semeiem essa semente. Então, eles vão trabalhar essa semente, vão abrir, vão semear. Só que em dado momento, todos eles dormem. Todos dormem, porque chega a noite. Isso fala sobre a impotência humana ante alguns ataques e aflições da vida. O sono não fala sempre sobre a negligência, mas sobre a impotência. Por exemplo, no reino de Deus, parábola das virgens. 5 loucas e 5 prudentes, mas quantas dormiram? Tem gente que diz 5, você viu? Mas na verdade o texto diz que todas dormiram, porque isso não tem a ver com espiritualidade, não tem a ver com reserva de desejo, tem a ver com a igualdade humana. Todos somos impotentes diante de algo. Então tem gente se culpando por coisas que aconteceu, e às vezes são coisas que só vêm para revelar a sua impotência. Volta para o joio e para o trigo. Então isso aqui não é negligência, é a impotência da noite. Você sabia que existem pessoas, dados estatísticos que comprovam que a maioria dos motoristas que sofrem acidentes de trânsito a menos de 2 quilômetros de casa não é por álcool e não é por imperícia e nem por imprudência de terceiros, mas a maioria desses casos específicos é por sono. E por que tão perto de casa, Camila? Porque quando está chegando, o sono está batendo, ele pensa: não, já está chegando, e ele luta contra o sono. E não tem nada que seja mais forte do que o sono, gente. O sono é o sedativo para calar a dor. Camila, mas fome é também uma coisa muito forte. A fome é forte, mas o sono é mais forte. O sono é tão forte que existem áreas do nosso agreste no Brasil, que quando um filho chega para uma mãe e diz: mãe, estou com fome, e ela não tendo nada para dar para ele, ela anestesia ele dizendo: dorme que passa. E passa mesmo, infelizmente às vezes passa eternamente, porque a criança morre enquanto dorme. Aí eu não sei se é hipotermia, não sei como é que é, Natan explica depois. Mas é tipo isso. Porque o sono é forte, o sono revela a sua impotência diante de coisas que vão estar diante de você, mas você não vai poder fazer. E outra, por que é tão difícil aceitar a impotência? Porque você também não sabe explicar o porquê não pode fazer nada. O texto diz que eles dormiram depois de ter plantado o trigo. Então, se aproveitando desse momento, o inimigo veio à noite e semeou o joio junto com o trigo que já havia sido semeado. Como é parábola, linguagem figurada. No outro dia perceberam que eles estavam crescendo juntos. Agora perceba uma verdade aqui. Como é que pode? O trigo foi plantado primeiro, o joio foi plantado depois, mas agora ambos vão crescer juntos. Como é que uma coisa que chegou depois alcança a estatura de algo que estava sendo plantado antes? Aí eu vou te dizer, porque o trigo cresce gerando semente, mas o joio cresce vazio. E crescer vazio cresce muito mais rapidamente. Então o texto diz que eles começam a crescer. Quando os servos da seara observam que está crescendo o joio no meio do trigo, eles vão bater na porta do dono da casa, chefe de família. Senhor, que semente é essa que o Senhor nos deu a semear? Ora, a boa semente, ou seja, o trigo. Mas agora tem joio crescendo aqui no meio da plantação. Ele diz: ora, quem fez isso foi o inimigo. Então, Senhor, o Senhor quer que nós vamos lá agora e arranquemos o joio do meio do trigo? Qual é a palavra do Senhor, gente? A palavra do Senhor é não. Por favor, abra sua boca e responda. Qual é a palavra do Senhor? A palavra do Senhor é quando o Senhor da terra disser não, por melhor servo que você queira ser para ajudar a terra, obedeça ao seu Senhor. Todo reino tem um rei. Nunca queira servir o reino atropelando a vontade do rei.
Tem áreas da nossa vida que Deus diz não. Ah, mas o amor pela obra. Ah, mas eu sou profeta. Ah, mas alguém tem que falar. E quem disse que esse alguém tem que ser você? Isso aqui não é fácil de falar e é ainda mais difícil de ouvir. Mas eles têm uma preocupação legítima com o campo. Eles têm uma preocupação legítima com a agricultura, com a plantação, com o patrimônio do Senhor. A preocupação é legítima, mas a palavra do Senhor é não. E quanta gente desobedecendo. O amor é sincero, a vontade de servir a Deus é sincera, mas está desobedecendo. Ah, mas é indefesa, mas é desobediência. E o que Samuel disse para Saul, e é a verdade que a gente carrega, é o que, gente? Que mais prazer do que sacrifício, o Senhor tem prazer em que lhe obedeça. O Senhor disse não, deixa crescer junto. E há de ser que no dia da ceifa, ou seja, quando eles ganharem estatura para serem colhidos, aí vocês vão ter certeza de quem é joio e quem é trigo. Por quê? Porque se vocês tentarem arrancar agora, presta atenção, na fase do crescimento, joio e trigo, visualmente falando, são exatamente iguais, extremamente semelhantes. São totalmente diferentes, mas na fase do crescimento são extremamente semelhantes. Eu poderia dizer iguais. Então ele está dizendo, na ânsia de querer arrancar o joio, vocês podem arrancar junto com eles também o trigo. Mas e daí? E se a gente limpar o campo todo e no final a gente perder só um pouquinho de trigo? Não vai ter valido a pena limpado o campo e ter tirado todo o joio? Não terá. Por quê? Porque o joio não gera nada, mas a semente do trigo gera 30, 60 e até 100 por 1. Quem aqui já viu uma espiga de trigo? Já viu uma espiga de trigo? Nem aqui no coisa da ceia? Aquela espiga de trigo, a gente chama aquela ponta de espiga. Cada espiga daquela tem um gominho, uma bolinha. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem já viu envelope de oferta? Então, o nome daquilo dali é espiga. Cada espiga tem uma bolinha, a gente chama de gomo. Cada gomo daquele carrega uma semente. Então presta atenção. Quando você semeia uma semente de trigo, se ela der pouco, ela vai te devolver 30. É uma espiga daquela, pode contar. Ela tem 3 carreiras, 10 cada uma. Então se ela te der pouco, tipo assim, uma semente que não vai dar muito, irmão, ela vai te devolver 30 sementes. Quanta gratidão. Que alma é essa? 30. Se uma semente, sei lá, for mais potente, mediano, ou estiver numa terra de maior grau de fertilidade, ela dá 60. E de vez em quando a espiga do trigo enverga. Por quê? Porque ela dá mais de 2 espigas. Então é por isso que o texto diz 30, 60 e até 100 por quanto? 1. Agora vamos lá. Pega aí um galho de joio. Ele não vai dar nada que seja relevante. Você sabia que o trigo é a semente mais exportada do mundo? E alguém vai dizer assim, não, Camila, é a soja. Só que a soja, ela é mudada, ela é modificada, naturalmente falando. A líder do mercado até hoje, isso é milenar, é a semente do trigo. Por quê? Por causa da pluralidade que você faz com o trigo. Agora com o joio você faz o quê? O texto diz, para nada presta, a não ser para ser queimado. Então, quanto que vale o joio, Camila? A grosso modo, para todo mundo entender, o joio não vale nada. O joio é tudo que você multiplica por 0, vai dar 0. Então, presta atenção, não vai dar absolutamente nada. 1000 fachos de joio não vai dar nada, porque joio só dá joio. Agora, se você tiver que para 1000 fachos de joio perder uma semente de trigo, perdeu muito. Então entenda o porquê que o Senhor está dizendo não. Por que Ele está dizendo não? Porque não vale a pena. Tem gente que acha que vai limpar o campo. Ei, você é servo. Quem cuida do campo é o Senhor. Se sentiu afrontado com essa palavra, sinal que teu orgulho está elevado. Você não tem autonomia para sair por aí dizendo que vai remover máscaras, que vai mudar pessoas de lugar, que vai fazer e acontecer. Porque se Deus vê que isso é para pisar no trigo, Ele vai te mandar tolerar o joio. E é aqui que está na hora da gente entender a grande revelação daquilo que o Senhor está falando para Pedro. Volta para a parábola para a gente compreender melhor o reino. Porque isso tudo aqui é para Jesus ensinar o reino para Pedro e para os discípulos. Porque Ele está falando de reino o tempo todo. Aí olha lá na parábola. Não vale a pena, diga comigo, não vale a pena.
Não vale a pena você desmascarar joio, arrebentar com joio, mostrar joio, trazer dossiê do joio. Se o joio levar o trigo, segura a marimba e deixa o Senhor cuidar da terra. Vou lhe dizer por quê. Ele diz, não toque, porque o joio não vale nada, mas o trigo a gente ainda não sabe o quanto ele vale, mas que ele vale, ele vale. Então, ele quando faz isso, e eu gosto de deixar isso muito claro, dá a impressão que a gente está falando, tolere o pecado. Tolere aquilo que o inimigo planta, né? Proteja aquilo que o inimigo planta, não. Tudo isso aqui não é em função do joio. O não de Deus é em função do trigo. O que ele está querendo dizer é, eu não quero você preocupado com o joio, eu quero você ocupado com o trigo. Então, ao invés de querer cuidar da vida do joio, você deveria estar se ocupando da vida do trigo. Ah, mas o joio está ali. Joio nunca impediu o crescimento de trigo. Então, se tiver que crescer e joio estiver perto, vai continuar crescendo. Tu nunca parou para entender isso no reino de Deus, não? Para pensar. O inimigo pode até entrar na terra, pastor Ney. Ele pode até semear a semente dele. Mas sabe o que ele não pode? Remover a semente que já foi semeada. Já parou para pensar? Ele entra para plantar o joio. Mas sabe o que ele não tem poder? De arrancar a semente de trigo que já foi plantada. Quem consegue entender a diferença disso? Então Deus está dizendo, ei, perceba, parece que o joio está dominando no campo, mas ele tem limite. Então, na verdade, tudo isso aqui não é para proteger o joio, tudo isso aqui é para preservar a vida do trigo. Então, o que Deus está dizendo é, não quero vocês preocupados com o joio, quero vocês ocupados com o trigo. Porque o tempo que vocês dedicam para cuidar da vida do joio, que não vale nada, podia estar cuidando da vida do trigo. E quem é o trigo? O trigo é quem vai dar resultado. Então, ao invés de ficar o dia inteiro tomando conta da vida dos outros, deixa eu ver porque que o joio não foi para a rede de jovens. Deixa eu ver se o joio estava beijando a boca de alguém que não é dele. Deixa eu ver. Um exemplo, né? E o Senhor está dizendo, você deveria estar ocupado com o trigo. Quando você dedica tempo de preocupação com o joio, você está colocando nele o crédito que você deveria estar dando ao trigo. Ao invés de cuidar da vida de quem não gera resultado, cuida da vida de quem tem uma promessa. Cuida da vida de quem está buscando pela casa. Cuida da vida de quem está precisando de intercessão. E vamos parar com esse piti louco de que tem que revelar tudo de todo mundo, toda hora, o tempo todo. E passa o tempo que deveria estar fazendo a obra de Deus, investigando a vida dos outros como se isso fosse ministério. O nome disso é farisaísmo. E foi a raça que Jesus mais bateu. Ele disse não toque nisso. E por que não toque? Segundo ponto, voltando para Pedro. Porque o trigo novo, na estatura do crescimento, ele fica igualzinho ao joio, mas ele é trigo. Mas fica igual ao joio. Se você pega um trigo novo, a semente que ele carrega de trigo lá na cúpulazinha, no gomo da espiga, ainda está agarrada na casca. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo. O trigo novo tem a semente agarrada porque ele ainda depende dos nutrientes da terra. Ele precisa de 100 a 120 dias para ser colhido numa ótica natural, se a terra for boa. Quando isso acontece? Quando a semente solta da casca. Aí ele chega na maturidade. Por que a semente tem que estar solta da casca? Porque depois que você faz a colheita do trigo, você joga ele na peneira, você amassa ele, você tem que craquelar a casca. Para quê? Para soltar a semente. Agricultor não planta trigo para guardar casca, agricultor planta trigo para guardar a semente. Isso fala da alma do homem. Por isso, naquele grande dia, toda a corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade. Quando o Senhor, por exemplo, nos criou, o texto não diz que Ele nos fez seres vivos, o texto diz que Ele nos fez alma vivente. Por que isso? Porque Ele está mais preocupado com o que a gente carrega do lado de dentro do que com aquilo que nos reveste do lado de... Só que no início da nossa caminhada, a nossa alma depende da casca. Como assim? Você depende daquilo que Deus faz para poder identificar quem Ele é. É até bonito a gente cantar e dizer assim, eu não te adoro pelo que o Senhor faz, eu adoro o Senhor por aquilo que o Senhor é. Mas e se eu te disser que o único jeito de saber quem Ele é primeiro sabendo o que Ele faz? Ele dizia assim, Moisés, canta um hino para o meu povo decorar as coisas que eu fiz, para que no futuro eles saibam quem eu sou. Olha que doideira.
Deus está dizendo, porque o único jeito deles lembrarem quem eu sou é se eles lembrarem as coisas que eu já fiz ou faço. Então presta atenção, trigo novo tem semente ainda agarrada na casca. Por quê? Porque para a semente ser liberada, está pegando os nutrientes da terra. No início da nossa caminhada com Deus é a mesma coisa. Você depende de algumas coisas para poder ter suas experiências e saber que Deus é Deus, que cuida, que preserva, que guarda. Só que a maturidade da fé, quando chega, aí sim, quando você já não depende de circunstâncias para saber quem Deus é, tendo ou não tendo Ele é, fazendo ou não fazendo Ele é, maturidade da fé. O que é isso? Semente que já está solta da casca. Só que quando o trigo é novo, a semente ainda está agarrada na casca. Então preste atenção, não se pega um trigo novo e joga na peneira. Por quê? Porque você perde seu investimento. Se o trigo novo, a semente ainda está pegada na casca, quando você joga na peneira, o que a peneira faz? Ela rasga a casca. Vamos lá, meu povo, ela rasga Se pegar o trigo novo e colocar na peneira, quando a semente rasgar a casca, se o trigo for novo e a semente está ainda agarrada na casca, não vai rasgar a sua casca, vai rasgar quem também? Semente. Então preste atenção, por isso o Senhor intervém e ora por Pedro ao Pai. Ele é trigo? É, mas ainda é trigo novo. Por isso parece com joio, por isso arruma briga depois da ceia. Por isso traz dor de cabeça, porque em fase de crescimento, trigo e joio são extremamente semelhantes, iguais. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que enquanto eu pregava e falava de joio e de trigo, é natural a gente trazer na nossa cabeça uma listinha. Fulano é joio, fulano é trigo, fulano é joio, fulano é trigo, fulano é joio, joio, joio. Você faz uma lista de joio, vou parar de tomar conta da vida de fulano porque é joio. Vou parar de seguir o Instagram do fulano porque é joio. E aquele outro na igreja que me perturba, quer saber? Não vou mais me justificar também com ele não, é joio. E também não vou sentar mais do lado de fulano, joio. Você faz uma lista de joio, pois o Senhor está me usando nessa noite para te dizer, risca todo mundo, porque e se eu te disser que quem você chama de joio é só trigo novo? Trigo novo são sementes que ainda estão apegadas na casca. É trigo, mas é novo. E trigo novo é uma perturbação, porque é igualzinho o joio. Arruma confusão igual joio, fala besteira igual joio. Mas Deus trouxe a gente aqui para dizer, mas é trigo. Por quê? Porque você não vai saber distinguir quem é joio e quem é trigo. Gente, o céu vai ser um lugar de muita surpresa. Gente que você jurava que foi para o inferno vai dizer, Pai do Senhor. Gente que você jurava vai entrar no céu, estou tipificando, vai entrar, menino, cadê fulano? Fulano? Não está aqui não. Fulano não, nunca conheci. Vai ser um lugar de surpresa. Porque a gente pensa que por ser servo no campo, sabe dizer quem é quem. Olha para mim, você e nem eu. Irmão, pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, pode orar de manhã, de tarde e de noite, pode ser como Paulo e receber revelações de atmosferas celestiais que homem nenhum jamais entrou. Ninguém aqui tem autonomia para apontar ninguém, para dizer fulano é joio e fulano é trigo, porque todos aqui estão em fase de crescimento. É só naquele grande dia. Vamos aqui partir do princípio da palavra. Oh glória, glória. Olhe aí para quem está ao seu lado e com a boquinha dentro da máscara como você está, diga para essa pessoa, você é trigo. Está fraco? Diga, você é trigo. Dá um grito pentecostal aí nele, Onélio, e diga, é trigo. Sabe aquele menininho lá que te perturba? O Senhor está dizendo, é trigo. E por que me perturba? Porque é novo. Trigo novo dá trabalho. Por que Jesus vai intervir? Para não perder a semente, não perder a alma, não perder o investimento que ele fez em Pedro. Pai, olha isso, houve uma intervenção do Filho. Aí você pensa, isso é só por amor a Pedro? Não, isso também é por amor de Jesus, investimento. E tudo que eu investi até aqui? Pai, não faz isso agora não. Por quê? Porque agora ele está novo. Se deixar Satanás provar ele, tentar ele, porque a peneira aqui é prova. Quem está entendendo, diga amém. Se o Senhor deixar Satanás vir para cirandar ele, peneirar ele, provar ele agora, perturbar ele agora, ele não vai aguentar. E então eu não vou perder sua casca, eu vou perder a semente, que é o quê? A alma de Pedro.
Vou perder tudo que eu... Então não deixa não. E o pai não deixou. Porque trigo novo não vai para a peneira. E isso aqui divide duas verdades. É uma só, mas divide em duas vertentes. Primeira, não fique achando que você não está sendo provado porque Deus te mima. Às vezes você só não está sendo provado porque ainda não está pronto. Isso não deve ser orgulho. Segundo, também não pense que Deus não te ama porque te prova. Porque se já está te provando é porque Ele diz, já está pronto. Qual é a diferença do novo e do maduro? O novo se jogar na peneira. Quando arrancar a casca, fere a semente. Se fere a semente, apodrece, não vai para o celeiro. Qual é a diferença do maduro? Quando fere a casca, ao invés de ferir a semente, ele libera a semente. O que isso significa? Significa que trigo maduro, na prova, ele libera o melhor que há nele. Ele vai para fora com tudo que foi investido enquanto ele estava na cúpula. Prova para crente maduro fortalece. Prova para crente maduro prepara. Prova para crente maduro levanta. Prova para crente maduro desperta dons, conhecimento, acessos, inteligência, portas, chaves, conexões, revelações. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então o filho vai intervir, dizendo, pai, não deixa agora não. Por quê? Se é trigo que vá para a peneira. Não, é trigo, mas o problema é que ele é novo. Então ele diz, o que ele está dizendo nas entrelinhas? Pedro, você ainda não está pronto. Mas vai ficar, sim ou não? Sim ou não? E quem conhece a história de Pedro, ficou pronto ou não ficou, gente? Porque maduro, ele quebrou o pau depois da ceia. Perdão, Novo fez barraco depois da ceia, mas maduro celebrou as maiores ceias que a igreja já viu. Novo. Jesus acabou de dizer, vigia Pedro. E ele entra no Getsemane, pega a espada e corta a orelha do homem, do Malco. Olha para quem está do teu lado e diz, não é joio, só é trigo novo. Olha que cena constrangedora. Jesus catando no escuro. Peraí, meu filho, que eu vou botar no lugar, que esse menino aqui eu ainda estou ensinando. E bota a orelha de Malco no lugar. Pedro, bota essa espada na bainha. Rapaz, você tinha tudo para olhar para Pedro e dizer, é joio. Mas Jesus olhava e dizia, não, pai, é trigo, só é... Novo ele se troca. Novo ele nega Jesus quantas vezes? Mas é joio? É o quê? Só que é? Novo ele nega Jesus 3 vezes. Porém maduro, a Bíblia diz que na primeira mensagem ele ganha 3.000 de uma vez só. Deus está liberando essa palavra de esperança para alguém. Ele está dizendo, existem pessoas à sua volta. Tem gente que parece que não cabe na promessa que Deus te fez na tua casa. Porque o comportamento é de joio, a atitude é de joio. Mas o Senhor está dizendo, você não sabe definir quem é joio, então trate como trigo novo, até que eu diga ao contrário. É trigo novo, oh meu Deus. A gente não pode pegar em ninguém não, mas dá uma sacudidela de longe com a voz e diga para essa pessoa, diga para ela com verdade, é trigo. Diga para ela, é trigo, é trigo. Esse marido que está te atribulando é trigo. Esse menino que Deus disse que ia ser doutor e só tira a nota vermelha, é trigo, é porque é novo, é trigo novo, mas é trigo. Até Satanás sabe que é trigo. Oh meu Deus, Satanás toca a peneira na mão e ele diz, eu vou peneirar. Mas o pai diz, não vai. Por quê? Porque ele é novo, dá trabalho, mas é trigo. E se é trigo, vai para o celeiro. Se é trigo, vai ter crescimento. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Seu ministério não é de joio, filha. Ei, rapaz, você não é joio, você só é trigo novo. Ah, Camila, eu tento me firmar e não consigo. Trigo novo. Me lembro quando eu chegava na igreja, quando eu e o Eduardo auxiliávamos no pastoreio da igreja. E eu tendo que dirigir trabalho e a gente tinha um grupo de músicos reduzido. E aí Eduardo dizia, esses meninos só chegam para tocar. Não sabe o que é passar um pano no instrumento. Não sabe o que é comprar uma corda nova. Não sabe o que é bom. Ele ficava indignado. Ele dizia, não vai tocar semana que vem. E eu pensando, como é que eu vou dirigir o culto assim?
Porque, irmão, em Assembleia de Deus, se você não tem instrumento para o povo cantar, alguém tira o pandeiro da bolsa na hora. E tu tá cantando adoração e ele tá... É difícil a beça. Eu disse, Eduardo, não faz isso. Porque esses meninos aí, ó, não é joio, é trigo novo. Mas é trigo. E eu ficava intercedendo, até o menino gravou. E eu ficava intercedendo pelos meninos. E a paciência, o ensino, a admoestação, a exortação, né? Eu fico olhando hoje os meninos, vivem de música. Não estão mais na igreja local, porque o Senhor ampliou a porta de uma tal maneira que hoje eles viajam com os maiores ministros do Brasil. Tem um deles que de vez em quando eu falo pelo Instagram. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Eu falo para ele, me respeita. Porque você era trigo novo. E novo dá trabalho, mas maduro dá resultado. Novo Pedro negou, novo Pedro cortou. Novo, Pedro dizia que estava pronto quando ainda não estava pronto, mas maduro, irmão. Primeira mensagem, 3.000. Maduro, aquele que negou ao invés de ser disciplinado por Jesus foi promovido, apacenta as minhas ovelhas. E ele apacentou. Aquele que outrora, quando novo, era covarde. Olha para cá, estou encerrando. Ministério de louvor, tem um louvor para a gente encerrar? Um louvor para a gente cantar e não brigar depois que o culto acabar. Nós não vamos brigar hoje depois que o culto acabar. Olha isso, gente. Novo ele deu trabalho, porém maduro, estava soltinho da casca, não tinha covardia. Quando perguntaram para ele, tu és um dos tais? Ele disse, eu não sou. Quando perguntaram para ele, eu vi você andando com ele, você é um dos dele. E ele disse, eu não sou. Covardia, medo, porque era novo. Agora, já na fase madura, o que é isso? Solto da casca, diga comigo, solto da casca. Diga, solto da casca. Já na fase madura perguntaram para ele, Pedro, você vai morrer hoje, está sabendo? Ele disse, tô. Tem um último pedido? Tenho. Qual vai ser a morte? De cruz. Então, eu tenho um pedido para fazer. Faça. O que você quer? Quer fugir? Quer mandar um recado para tua mãe? Um beijo para tua esposa? O que você quer? Ali é maduro, está solto da casca. A morte é de cruz? É. Então faz o seguinte, faz um favor para mim. Rapaz, gente presa na casca dá problema, mas solta chega a assustar. Olha isso. Faz um favor então para mim, quando vocês me pregarem no madeiro, vira a cruz de cabeça para baixo. Por quê? Morre mais rápido? Não. Porque eu não sou digno de morrer a mesma morte do meu Senhor. E pregando no madeiro, viraram sua cruz de cabeça para baixo, porque quiseram? Não, porque Pedro pediu. Oh meu Deus, prega para alguém. Eu quase não faço isso, estou fazendo a 4ª vez agora. Pregue para alguém, olhe para essa pessoa e diga para ela, amadurece. Diga para ela, solta dessa casca, solta dessa casca, solta dessa casca, porque o reino quer ter resultado, o reino investiu em você para isso. Até quando você vai ficar pegado à meninice, a coisinha pouca? O Senhor está dizendo, eu tenho coisas transcendentais para te revelar. Solta dessa casca, meu filho.